Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia nos diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O título da mensagem nesta noite é O Menino de Belém. Vamos orar. Pai de amor, Pai de toda graça, nós chegamos no Senhor nesta noite, com alegria nos nossos corações, pois sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui, para que nós possamos, juntos, reunidos com a igreja do Senhor, para adorar o seu santo nome, seu santo e precioso nome. Nesta noite, nós exaltamos o seu nome através do louvor, e agora nós queremos ouvir a bendita palavra do Senhor, que possa ter liberdade em nosso meio, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, falando a nós aquilo que nós precisamos. Senhor, esteja me usando como teu vaso, esteja me usando, Pai, nesta noite, fala aos corações. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E apesar de haver algumas hipóteses, nós sabemos da importância dessa data festiva, dessa data comemorativa, né? Essa data, apesar de não ser a data que o Senhor Jesus Cristo de fato nasceu, é importante nós trazermos à memória esse evento histórico que aconteceu, aonde Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nasceu neste mundo, veio a este mundo. Ali em Belém, da Judéia, naquela pequena cidade, numa pequena estrebaria, ali nasceu o nosso Redentor. E ali naquela noite em Belém, os céus esteve em festas. Anjos apareceram a pastores e clamaram e cantaram as boas novas do nosso Senhor. O Salvador, o bendito Senhor e Rei de Israel, nasceu em Belém. Nesse texto que nós estamos, o profeta Miqueias, ele profetiza a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E a profecia dele é com relação à cidade que o Salvador iria nascer. A cidade de Belém, Belém de Judéia. E esta profecia, ela foi registrada cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Não foi nos dias que Jesus nasceu, não foi posterior à data do nascimento, mas foi anterior, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Irmãos, e as profecias com relação ao nascimento do Messias não são exclusivas do livro de Miqueias. Há muitos outros textos que falam do nascimento do Senhor Jesus, que profetizam da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Um exemplo é lá no livro de Gênesis. No momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus, no capítulo 3, nós vemos o Senhor Deus profetizando, revelando para Adão, para Eva, que o Salvador viria. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3,15. Esse texto é conhecido como proto-evangelho. A primeira menção do evangelho nas Sagradas Escrituras. Veja comigo o versículo 15 de Gênesis 3.
E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, aqui o Senhor Deus está se dirigindo à serpente, que nós sabemos que é Satanás ali. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Com relação a Satanás, nós sabemos e cremos que a descendência de Satanás são todos aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. São ímpios. Lá em João 8:44, o Senhor Jesus diz que o ímpio, o incrédulo, logicamente se dirigindo aos fariseus, aos religiosos da época, ele diz, vós tendes por pai ao diabo. A Bíblia revela uma família espiritual pertencente a Satanás. Assim como Deus também tem a sua família, que é composta de salvos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele vira e se refere à mulher aqui em Gênesis 15, ele fala algo diferente, algo contrário à cultura da época e contrário à cultura que posteriormente iria se surgir. Sabe por quê? Porque semente, irmãos, semente é algo que é colocado sobre os ombros do homem, porque a palavra semente vem do sêmen, vem de algo que o homem tem. Por isso que a genealogia é sempre contada a partir do homem. Mas aqui Deus ele diz a partir da semente da mulher. Em outras palavras, o Senhor Deus está dizendo, através de um milagre, de algo sobrenatural, eu vou enviar o descendente, a semente, que esmagará a cabeça da serpente. Nós vemos aqui nesse texto de Gênesis 3:15 essa verdade. E aqui em Miqueias, Deus revela que o Senhor e Salvador Jesus Cristo iria nascer na cidade de Davi, em Belém da Judéia. Curiosamente, a palavra Belém significa casa de pão, ou casa do pão. Lá em João, capítulo 6, versículo 48, o que o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é? Eu sou o pão da vida. Porque lá em Belém saiu o pão da vida. Amém, irmãos? Lá em Belém saiu o pão da vida. E como a profecia disse, o Salvador nasceu a Belém. Já é um fato histórico. Jesus já nasceu há mais de 2000 anos atrás. E nesta noite, nós temos o privilégio de já começar a festejar esse grande dia, que o Salvador nasceu, que o Salvador, ele veio ao mundo, que o Salvador já pagou na cruz o preço dos nossos pecados, e só está aguardando o momento certo para vir buscar os salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E diante da profecia bíblica, esta noite nós veremos que o menino de Belém não era um menino qualquer. Nós veremos 3 características daquele menino que nasceu na cidade de Belém. Quais são as características do menino de Belém? Em primeiro lugar, o menino de Belém era rei. No versículo do nosso texto diz assim: de ti me sairá o que governará em Israel. Irmão, Jesus não nasceu para ser feito rei. Jesus já nasceu sendo rei. Há uma diferença clara aí. Porque qualquer um outro poderia até ter direito ao trono, mas ele teria que ser colocado na posição de rei. Ele teria que ser coroado para ser rei. Jesus não. Jesus ele já nasceu sendo rei. Sendo rei.
E sobre esta verdade, sobre a autoridade daquele menino que nasceu em Belém, eu quero destacar alguns fatos bíblicos que mostram essa verdade. Abra sua Bíblia em Mateus 2:10. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Nós podemos ver aqui, irmãos, os magos do Oriente, que alguns dizem ser 3 reis magos, mas na verdade não é. A Bíblia não revela para nós se eram 3. Talvez essa associação seja pelo fato de haver 3 presentes, mas não se sabe quantos magos haviam ali. E muito menos se eles eram reis. Tá? A palavra mago aqui que se refere a esses homens, se refere à profissão deles, ao exercício que eles desempenhavam. A palavra mago aqui tem a ver com astrologia. Apesar que naquela época era um pouco diferente, astrologia, astronomia, essas coisas assim. Se eu não me engano, é astronomia a palavra certa. Que estuda os astros, estuda o sol, as estrelas e tudo mais. Eles viviam estudando, eram estudiosos dos astros e também estudiosos das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que esses homens vieram seguindo a estrela que estava anunciando o nascimento do Salvador. E eles seguiram essa estrela até Jerusalém e posteriormente até Belém. E quando eles encontraram Jesus, eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Presentearam aquele menino, o menino de Belém, com esses 3 presentes específicos. E esses 3 presentes mostram 3 verdades, falam sobre 3 verdades sobre o menino de Belém. A primeira verdade é a respeito do ouro. O ouro evidencia o poder, a majestade e a glória do Senhor Jesus Cristo, que herdaria o trono de Davi. O presente ouro ali mostrava a majestade de Cristo, mostrava que Jesus é rei. E não somente rei, mas rei dos reis. Amém, irmãos? O segundo presente é o incenso. Era usado no culto ao Senhor no templo. E eles, ao ofertar o incenso ao Senhor Jesus, eles estavam reconhecendo ou exaltando a divindade daquele menino que nasceu. Jesus é o Deus eterno que se fez carne. E o terceiro presente, a mirra, era usado para embalsamar corpos. O que aqueles homens fizeram era reconhecer que diante deles estava ali o Cordeiro de Deus que iria morrer para salvar a humanidade. Eles reconheceram que Jesus era rei, que Jesus era o próprio Deus e que Jesus havia nascido para morrer, para ser o nosso Salvador. Outro fato bíblico está lá em Mateus 27:37. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sobre a cruz do madeiro, eles colocaram uma plaquinha em cima de Jesus. E naquela placa estava escrito a acusação contra Jesus. E a acusação contra Jesus era: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Até mesmo Pôncio Pilatos reconheceu que Jesus era o Rei dos Judeus. Jesus, irmão, sendo rei, ele veio a este mundo não para reinar, mas ele veio neste mundo para morrer. Ele veio neste mundo para ser sacrificado em nosso favor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15, a Bíblia diz assim:
a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, ele veio para morrer, mas um dia ele virá para reinar. Nós, como igreja, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Quando Cristo arrebatar a igreja, o mundo enfrentará um período chamado de tribulação. 7 anos de tribulação, aonde surgirá o anticristo, o falso profeta, as 2 testemunhas, as 144 mil testemunhas do Senhor aparecerá nesse período, não é para agora. Esses que vão lá, bate lá na sua porta, falando que são testemunhas do Senhor, esses não são os legítimos. Os legítimos aparecerão na tribulação. E são judeus. Não são das nações, são judeus que pregarão o evangelho do reino. E logo depois da tribulação, o Senhor Deus, ele virá, o Senhor Jesus virá com esplendor e glória, com a igreja, com os santos e com os anjos, e virá para fazer juízo neste mundo. Trará juízo sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre todos aqueles que receberam a marca da besta. Quando o Senhor Jesus Cristo virá trazer juízo, ele purificará essa terra e instaurará, estabelecerá o que nós chamamos de o reino milenar. Jesus estabelecerá o seu trono em Israel, o seu trono em Jerusalém. Hoje tem essa briga, né? Se Jerusalém é definitivamente a capital de Israel ou não. Mas, irmãos, Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Amém, irmãos? Sempre foi. E é sobre Jerusalém que o Senhor Jesus irá reinar sobre todos os povos, línguas e nações do reino milenar. Principalmente sobre o remanescente fiel de Israel, que na tribulação irá se converter, irá reconhecer, receber Jesus como seu Messias prometido. Jesus reinará. E esse reino, apesar de ser chamado milenar por causa de um período específico, mas Jesus jamais deixará de reinar sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre as nações. Ao ser estabelecido o trono dele ali, o trono do Senhor será eterno. E nós estaremos lá, amém, irmãos? Reinando com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor Jesus, irmãos, ele está reinando hoje. Ele está reinando hoje. Ele está reinando hoje no coração de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Que o confessa, que o recebe. Jesus está reinando em nossos corações. E nós, como templos do Espírito Santo, governados pelo Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui cumprindo suas ordenanças, a sua vontade enquanto ele não volta. Mas logo, logo ele voltará para nos buscar. Logo, logo as profecias quanto ao Messias se cumprirão. E nós faremos parte de tudo aquilo que Deus prometeu. Em segundo lugar, o menino de Belém não somente era rei, mas também era o próprio Deus. O texto de Miqueias diz assim: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Saídas são origens, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele menino que iria nascer em Belém, que no nosso caso já nasceu em Belém, aquele menino poderia ser confundido ao ser visto com qualquer outro menino. Jesus, quando nasceu, irmãos, ele não tinha dente, era banguelinha. Quando ele foi crescer, quando
ainda criança, a mãe dele precisou trocar a fraldinha dele. Ao crescer, os dentinhos de leite nasceu. Aí depois os dentinhos de leite caiu para nascer os permanentes. Humanamente falando, Jesus não diferia em nada das outras crianças. Mas naquela noite em Belém, não nasceu qualquer criança. O próprio Deus eterno se fez carne por meio do nascimento físico ali naquela noite. A Bíblia nos apresenta várias provas desta verdade. Mas eu quero mostrar 4 textos, 4 verdades sobre o fato de Jesus, o fato daquele menino que nasceu em Belém ser o próprio Deus. Isaías capítulo 9, verso 6. Livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, a Bíblia nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha as características que o profeta apresenta aqui para nós nessa noite. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, é apresentado aqui em Jesus, naquele menino que haveria de nascer em Belém, que para nós já nasceu em Belém, características que pertencem somente a Deus. Naquele dia em Belém, nasceu-se o Deus de toda glória. Nasceu-se o Senhor, o governador soberano do universo. Em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, a Bíblia diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão por nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Naquele dia em Belém, nasceu-se o Emanuel, o Deus conosco. João, capítulo 1, versos 1 a 3, e também o versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, olha para você ver. Naquele dia em Belém nasceu-se o Verbo, a palavra. Ali ele se fez carne e, irmãos, ele habitou entre nós. Olha o privilégio que aquela geração teve, irmãos. Eles tiveram o privilégio de contemplar o Senhor de toda a glória. Eles viram o Rei, eles viram o Senhor, eles viram o próprio Deus na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O Criador do universo. Observe comigo, irmãos, a característica que Hebreus 1:8 dá para aquele menino que nasceu em Belém. Hebreus 1:8 diz assim: mas ao filho diz, ou do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino.
Aqui o escritor de Hebreus está citando o Salmo 45:6. Ele está dizendo que o reino daquele menino que nasceu em Belém seria eterno. Seria eterno. Irmãos, nós podemos ver também no texto de Malaquias que esse menino, a sua origem é desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Sabe o que quer isso dizer, irmãos? Quer dizer que aquele menino, ele é eterno. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos, num sentido limitado, eternos. Porque nós fomos criados, mas nós não teremos fim. É um sentido limitado. Teologicamente, nós entendemos que a eternidade do ser humano é uma eternidade ilimitada. Nós fomos criados naquele dia que nós fomos concebidos, entretanto, não haverá mais fim para nós. Nós vamos viver eternamente. A nossa alma, que somos nós propriamente dito, ela vai existir para sempre, seja no céu, na presença do Senhor e Salvador, gozando eterna alegria, gozo e paz para todo sempre, ou no lago de fogo, no inferno, sendo atormentado por ter recusado a salvação, o presente de Deus, que Deus ofereceu pela graça, em Jesus Cristo. Quando Deus, ele se revelou a Moisés, Moisés chegou ali, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele chegou no lugar, e ele viu ali ao longe uma sarça, uma árvore, um arbusto, que estava pegando fogo, estava em chamas, mas as chamas não consumiam as suas folhas. E Deus, daquelas chamas, chama Moisés, o comissiona para uma grande obra, que é a obra de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E ali Deus se revela a Moisés como o grande eu sou. Moisés, quando questiona Deus e diz assim: Senhor, quando eles me perguntarem qual é o nome do Deus que vai nos livrar da escravidão no Egito, Deus vira para Moisés e diz assim: olha, eu sou o que eu sou. Você dirá para eles assim: ó, o eu sou me enviou a vós. Sabe o que significa esse termo eu sou ali no Antigo Testamento? Significa apenas existo. Deus não teve começo, Deus não terá fim. Deus, ele sempre existiu e sempre existirá. Isso é o significado de eu sou. Salmo de número Salmo 90, verso 2, a Bíblia diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, o Senhor Deus, ele continua sendo Deus. Eternidade passada, sem começo, eternidade futura, sem fim. Deus é Deus e sempre foi Deus. Ele sempre existiu. Eu sei que a nossa mente limitada tem dificuldades para compreender a eternidade passada de Deus, mas nós cremos e defendemos isso pela autoridade da palavra de Deus. Amém, irmãos? O interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ao estar conversando com vários judeus, com uma multidão de pessoas ali em João capítulo 8, versículo 58, ele falando sobre Abraão, no versículo 58 ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. No original, no grego, a palavra que Jesus usa, a expressão que Jesus usa é ego eimi. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo assim, ó: antes que Abraão existisse, eu já existia, porque eu sou eterno. Jesus está fazendo uma referência
ao Deus Criador que apareceu na sarça ardente e que falou e chamou Moisés para aquela grande obra que Moisés realizou. Quem estava diante daquela multidão, irmão Yara, era o eu sou. Naquela noite em Belém, aquele menino, o menino de Belém, não era ninguém mais, ninguém menos do que o eu sou. O Deus eterno, Criador, que se fez carne. Naquele estábulo, naquela manjedoura, estava ali o Deus Emanuel, o Senhor Deus que deixou o trono de sua glória, o trono de sua majestade no céu, e veio a este mundo para ser humilhado, para ser zombado, por amor a nós, para que pela sua humilhação, pela sua agonia, pela sua morte na cruz, nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Eu tenho pena, eu tenho dó de pessoas, como aqueles humoristas, que fizeram um filme tão vil, como aquele, que está tão sendo comentado e falado aí. Eu tenho pena deles, porque eu não quero, queira Deus, e eu tenho certeza que é a vontade de Deus, que eles também sejam salvos, amém, irmãos? Que eles também venham se arrepender e se prostrar diante daquele Cristo que eles zombaram, enquanto há tempo, porque se eles partirem para a eternidade, irmãos, eu não quero estar debaixo do juízo que aqueles rapazes, que aquela equipe vai sofrer por ter feito aquilo. Oremos pela salvação daqueles rapazes, amém, irmãos? Naquela noite, nasceu-se o Deus eterno. E em último lugar, nos poucos minutos que nos faltam nesta noite, o menino de Belém, além de ser rei, além de ser o Deus eterno, era também o Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10, nos diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é rei, o rei prometido a Israel. Que naquela noite em Belém, o Senhor, Ele não veio ao mundo para reinar sobre Israel, para reinar sobre o trono de Davi. Mas naquela noite em Belém, Jesus nasceu para receber uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Ele veio para receber não um cetro de justiça, mas um cetro de cravos em suas mãos que o prenderam naquela cruz. Ele veio para receber uma cruz, para morrer, para se entregar, para ser sacrificado para nós, para ser o nosso Salvador. Em Lucas 19:10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas há uma pergunta muito importante e pertinente para esse ponto. Jesus veio para nos salvar do quê? Talvez você nessa noite se pergunte aí do seu lugar. Jesus, Ele veio nos salvar, irmãos, de algo terrível que muitas pessoas têm negligenciado. Muitas pessoas não têm vivido crendo da existência desse terrível lugar chamado inferno.
Todos nós, desde o mais pequeno aqui, desde a bebezinha Elisa, até o mais velho, que eu não vou falar quem que é, que eu também não sei, quem é o mais velho aqui, né? Até a pessoa mais velha presente aqui no nosso meio. Todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, sabe o que nós merecemos da parte de Deus? Juízo, condenação, danação eterna. Merecemos o lago de fogo, irmãos, por sermos pecadores. É o que nós merecemos por ser pecador. O que um estrupador merece? Hã? O que um estrupador merece? Tem uns que poderiam dizer, merece ser esfolado vivo. Merece ser morto. Eu também acho que merece também. Eu também acho. Mas para Deus não tem tamanho de pecado, irmãos. Todos nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. Mas ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado mais, irmãos. Ninguém mais vai para o inferno por causa do seu pecado. Conta-se a história de um rapaz que estava preso. E na época ali do faroeste, irmã Zita, o governador de um dos estados ali, ele, chegando à época da eleição, chegando à época do final de ano, ele decidiu dar a carta de perdão para aquele rapaz que estava sentenciado à forca, estava sentenciado à morte. Então o governador se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, pegou a sua carta, a carta de perdão daquele jovem, e colocou dentro da Bíblia e foi até a prisão aonde aquele rapaz estava preso. Ao chegar ali na penitenciária, naquele local, na cadeia onde aquele jovem estava preso, aguardando o dia do seu julgamento, o governador, disfarçado de pastor, falou assim: meu rapaz, eu estou aqui para te trazer boas novas. Eu estou aqui para mostrar para você algo que está aqui dentro deste livro e que pode te dar a liberdade, pode ditar vida, pode salvar você da sua condenação. Aquele jovem, achando que aquele homem era de fato um pastor que estava pregando o evangelho para ele, ele começou a praguejar, começou a xingar, dizendo: vai embora daqui, eu não quero saber o que você tem para me pregar, eu não quero saber o que esse livro tem para ensinar, saia daqui! E para preservar a sua integridade, preservar ali para não ser agredido, atacado por aquele jovem que estava preso, o governador então foi embora. Foi embora. E depois que o governador foi embora, o carcereiro virou para aquele rapaz, aquele jovem, e disse assim: rapaz, você é burro! Você é burro! Você acabou de jogar no lixo, de dispensar, de mandar embora a sua liberdade, o seu perdão. Aquele homem não era um pastor, aquele homem era o governador, que estava aqui disfarçado de pastor, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão, que iria te dar liberdade, que iria perdoar todos os seus crimes. No dia da aplicação da sentença, no dia do enforcamento daquele rapaz, ele pediu uma oportunidade para dizer as suas últimas palavras. E ele disse assim: eu quero falar algo aqui muito importante, principalmente para vocês jovens. Não desperdicem a sua vida. Porque eu estou aqui com essa corda literalmente no pescoço, prestes a morrer,
a ser condenado pelos crimes que eu cometi, e saibam de uma coisa, eu irei morrer neste dia, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Irmãos, o pecador não vai mais para o inferno pelo fato de ser pecador. Hoje as pessoas são condenadas ao inferno porque recusam o maior presente de todos. Recusam o Senhor Jesus, que naquela noite em Belém foi nos dado, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. O Senhor nos deu o maior presente de todos. Em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos vida eterna, nós temos justificação. Basta nós recebermos, aceitarmos esse tão precioso presente que é oferecido por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e hoje Ele vive e tem poder para salvar todo aquele que nele crê, que arrependendo-se dos seus pecados, chegam até Ele recebendo como único e suficiente Salvador de sua alma. O Natal é época de troca de presentes. Nós falamos, inclusive, da programação que nós vamos ter dia 20, que nós vamos ter um momento de troca de presentes. E essa época, culturalmente, as pessoas vão e trocam presentes, né? Através do amigo oculto, através da brincadeira amigo da onça também, né? Que nós vamos brincar. Mas, irmãos, o Natal é uma celebração que nos lembra do maior presente de todos, que é Jesus Cristo. Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos receber o maior presente de todos, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei, você nessa noite, se você já recebeu Jesus como seu Salvador. Se não, deixe Jesus Cristo nascer no seu coração. Deixe o seu coração ser uma Belém. Deixe o seu coração ser uma estrebaria, ser uma manjedoura. Deixe Jesus nascer no seu coração. Mas se você já é um salvo em Cristo Jesus, lembre-se que no dia 25 de dezembro é o Natal. Não é dia de Papai Noel. Não é dia de apenas fazer o bem para as pessoas, para que haja magia do Natal. Não é apenas o dia de você montar a árvore de Natal lá na sua casa. Não é apenas o dia de você enfeitar a sua casa com luzes e tudo mais. O Natal é o dia de nós celebrarmos o nascimento daquele Senhor, daquele menino que lá em Belém nasceu para se tornar o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos honrar aquele menino que um dia nos nasceu, que hoje é o Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver para que o nome dele seja glorificado aqui na terra e para que mais pessoas possam crer nesse homem, nessa pessoa, nesse Deus maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite.